Estamos no ar com mais um programa Mulheres de Conquistas. Meu nome é Jane, estou do lado de Darcy e Sueli. E a nossa convidada de hoje é Patrícia Marchetti, Master Coach. Ela é especialista em análise corporal. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo ótimo, meninas. De cara já quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em poder trazer um assunto aqui que poucas pessoas ainda conhecem e contribuir aqui com vocês. Muito obrigada. Um assunto assim que a gente está bem curiosa, viu, Patrícia? Que bom! Bem curiosa, assim, não sabemos nada, né, também. Exatamente, um tema novo, né? Sim, para nós, acho que para muita gente, sim, né? Sim. Às vezes a gente acha que, como eu vivo com isso há algum tempo, já acredito, todo mundo já sabe. Mas em alguns ambientes as pessoas falam, mas como isso funciona? E hoje eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui para vocês, que bom. Sobre esse trabalho que eu faço. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite Sim. e mostrar para nós o quanto é importante essa análise corporal, o que traz de benefício para a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é essa análise, como que é feita, para a gente ter uma noção aí do que é o contexto. Acho que é melhor ela estar se apresentando direitinho pra gente, Tá falando, ótimo. para as pessoas entenderem de onde que você veio, como que isso aconteceu na sua vida, né? É bom, né? Quando as pessoas sabem que tem um embasamento daquilo que eu vou poder estar trazendo para vocês aqui. Sim. Bom, eu sempre cuidei de pessoas, minha profissão é algo, minha formação é algo totalmente diferente, né? Minha formação acadêmica do que eu faço hoje, mas eu sempre cuidei de pessoas. Então, a minha formação na área da estética, sou pós-graduada em cosmetologia, onde eu sempre queria cuidar das pessoas de fora para dentro. Até o momento que eu entendi a importância do coach, que é uma das coisas que eu sou apaixonada, por metas, para que as pessoas alcancem aquilo que elas desejam. E às vezes é tão mais fácil, mas não tem clareza. E foi aí que eu fiquei alguns anos dentro do processo de coach, saí dessa área, né, que cuidava das pessoas de fora para dentro e fui começar a cuidar das pessoas de dentro para fora. E quando eu conheci a análise dentro já do processo de Master Coach, que eu já tinha feito algumas formações, a análise ela começou a mudar a minha vida. E eu aprendi algo, que a gente só consegue impactar as pessoas de algo que você realmente acredita, que é real, que é verdadeiro, que você é o seu próprio case de sucesso. E foi um pouco do que aconteceu comigo dentro da análise corporal. Eu tinha alguns conflitos e eu acredito, né, que as pessoas que estão assistindo a gente agora, e vocês também podem se identificar com algumas coisas, eu tinha conflitos de realmente a vida profissional, algumas coisas relacionadas a dinheiro. Por quê? Eu sempre tive muita facilidade em fazer dinheiro, mas eu não conseguia me manter com dinheiro. Eu falava, não é possível. Eu tinha muita facilidade em fazer uma dieta, mas eu tinha dificuldade em manter um corpo mais saudável. Mesmo dentro do processo de coaching, eu alcançava, mas eu não mantinha. Eu falei, deve ter um pulo do gato aí. Foi aí que eu conheci a análise corporal. Eu entendi dentro da análise que esses conflitos que eu passava na minha vida adulta, que as escolhas que eu fazia das minhas decisões, até mesmo de comer, não comer, gastar, não gastar, estava totalmente envolvida com o formato do meu corpo. E daí eu fiquei apaixonada. Daí foi aí que eu falei, meu Deus, como que o formato do meu corpo conta a minha história e pode ser a solução dos meus problemas, né? Eu preciso entender isso, até mesmo como profissional. Mas o meu interesse, meninas, eu vou confessar para vocês, era um interesse pessoal. Fui conhecer mais sobre isso, fiz algumas formações e eu descobri que dentro dos 5 traços de caráter que nós temos, quando eu vou falar os nomes, é que vocês não assustem. Por quê? Desde Freud, de Reich, vem um estudo, tem uma observação aí, né? Então não é uma coisa que aconteceu ontem. E eu brinco muito com os meus alunos, com os meus clientes. Imagine eles naquela época, imaginando que a gente pegaria um aparelhinho quadradinho e teríamos a oportunidade de conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e vendo essa pessoa. O que os nossos bisavós, por exemplo, diriam para nós? Que, meu Deus, isso é coisa do demônio, isso é coisa do capeta. Meu Deus, isso não existe, isso é impossível. E hoje a gente faz. Agora você imagine esses homens, esses estudiosos, que começaram a entender que formatos de corpo parecidos tinham dores parecidas. Vocês acham que foi fácil para disseminar isso? Reich, que é que ele é psicanalista, ele foi assassinado, para vocês terem uma ideia.
Então, uma das coisas, os preços, né, a serem pagos quando a gente traz algo novo é grande. E ele, por ser essa figura, dentro de vários conflitos e serem presos, imagine, né, todos os escritos de Freud, a gente hoje não tem essa percepção, a gente dá um Ctrl+V, Ctrl+C, armazena tudo, mas eles não, era observação e a escrita. E depois outras pessoas foram trazendo esse estudo que chega a nós. E daí, voltando, por que isso fez a diferença na minha vida? Eu tinha esses conflitos. Eu quero que vocês imaginem agora os conflitos que vocês têm, de perguntas que vocês fazem assim. Às vezes pensam, por que eu passo por isso repetidas vezes? Por que eu volto para ciclos que eu não quero mais e tenho consciência? Porque existe um caminho neural registrado em mim. E como esse caminho foi registrado na minha infância, desde o ventre da minha mãe até mais ou menos 6, 7 anos, eu tenho, armazeno esse registro. Essa mielinização forma e molda o meu corpo e eu só repito durante a vida adulta. A gente fala, mas como isso, Paty? Eu afirmo para vocês. Porque eu fui o meu próprio case de sucesso. E eu tenho 2 traços dos 5, né? Que nós temos, que eu estava falando sobre os nomes. Que é o esquizoide, o oral, o psicopata, que é bom, gente. Não acho que vai sair matando todo mundo, não vai, tá? Tá tudo certo. Daí a gente tem o masoquista e o rígido. Então, cada um desses traços tem uma fase da idade da criança. Eles têm uma dor, que é o trauma, que é o impacto emocional que aquela criança sofreu, que nós sofremos. Mas imagine, uma pessoa que perde o braço direito e ela é destra. Ela precisa desenvolver uma habilidade. Sim. A mesma coisa, a criança, acontece isso. Ela tem um trauma na infância e ela precisa desenvolver uma habilidade. Então, por isso que cada traço tem suas dores e os seus recursos. Né? Gente, tá ficando claro para vocês? Estou sendo clara aí nesse ritmo, tá tudo bem, né? Não, tá sendo uma Tá aula. sendo Eu estou, A gente até parou um pouco, porque tá sendo uma aula. eu estou viajando no que você está falando. Parece que eu estou fazendo uma análise da minha vida, Exato. da minha vida pessoal. Eu fico feliz. Né? E tô assim, na sua fala, eu venho a lembrar e a pensar algumas coisas da terapia, como eu aprendi a terapia. Como você, por isso que eu te fiz nos bastidores eu te perguntei, né? Se tinha alguma coisa ligada com a terapia comunitária. Que você se coloca, você tenta descobrir, se olha no espelho e pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Sim. Então eu tô viajando o que você está falando. Ou então eu tô atingindo minha meta, né? Que é que vocês consigam começar a se identificar, né? Entendi. E daí quando eu falo dessas dores, quando eu falo desses recursos, são habilidades que a gente olha nas pessoas hoje e fala assim, nossa, você se comunica tão bem, você vende tão bem, nossa, você tem uma facilidade em subir, né, num palco e falar, ou estar diante das câmeras e falar, mas, nossa, você tem essa habilidade e às vezes a sua irmã não tem. A sua irmã é mais introspectiva, gosta de um computador, a sua irmã, ela gosta de estar lendo um livro, e daí, erroneamente, mas não por maldade, as mães fazem o quê? Comparam os filhos. Seu irmão vai lá, faz um monte de amigos, tem vários amigos. E você fica aí trancado nesse quarto, menino. Faz que nem o seu irmão. Isso que eu tô falando pra vocês aconteceu em um dos meus atendimentos. Né? Uma mãe que tinha um filho oral, né? Então dentro dos 5 traços de caráter ele era oral. O que é? São as pessoas mais fofinhas, mais gordinhas, que dá vontade de apertar, de beijar, de abraçar. Conversam com todo mundo. Aonde chega faz amizade. Fila do banco, já sai marcando churrasco. Sabe? Já sai fazendo amigo de todo mundo. Chora com muita facilidade. É muito emotivo. Está ligado à fase lá da amamentação. Então, dependendo do impacto, né? Que obviamente eu não vou poder falar tudo aqui, senão a gente ia ficar 4 horas aqui de programa e eu não conseguiria falar tudo para vocês. Mas esse perfil, ele gosta demais disso. Ele gosta do acolhimento, ele gosta do abraço, ele gosta do toque. Em compensação, o outro filho desta minha aluna queria o quê? Ficar só no videogame, ficava no quarto no Netflix e pegava um livro e lia com muita
só que não gosta de toque. Essa mãe que não entendia sobre isso, comparava. Você tem que ser igual ao seu irmão. Quando ela chegou ao treinamento, que no treinamento que eu dou os cardzinhos. E dentro desses cards tem as figuras dos formatos de corpo. Ele chegou e falou assim, nossa mãe, você está fazendo esse curso? Esse aqui é o Tato, esse sou eu. A hora que ele falou isso para ela, ela falou, meu Deus, olha o que eu fiz com meu filho. Fiquei comparando o tempo inteiro. E ele é feliz com menos amigos. Ele é feliz com menos toque. Olha que importante, né? Ela reconhecer através Sim. do curso, né? Que ela estava fazendo alguma coisa que não estava valorizando os dois filhos, né? Exatamente. A habilidade de cada um, as habilidades né? são diferentes, né? Sim. E daí quando a gente vai vendo sobre isso, como a gente faz também na vida adulta? A gente compara as pessoas. E eu costumo dizer, né, dentro dos treinamentos, o seguinte: trate as pessoas da mesma maneira com que você gostaria de ser tratado. Mentira. Mentira, mentira. Verdade? Porque trate as pessoas da maneira com que elas gostariam de ser tratadas. Porque se eu gosto de abraço, não significa que eu vou abraçar quem não gosta. Eu preciso olhar se aquela pessoa gosta de um abraço. E ainda mais no meio corporativo. Por exemplo, quando eu faço os atendimentos, se chega uma pessoa que eu vejo que é esquizoide, que são as pessoas que não gostam, eu estendo a minha mão e cumprimento. Se eu dou um abraço nessa pessoa, por exemplo, ela vai se sentir invadida. Olha que coisa, ela se sente esquizoide na pandemia. Adorou. Porque os esquizoides tinham que usar máscara, de distanciamento. Para eles viveriam o resto da vida dentro da pandemia, sem problema nenhum. Os orais encontravam os amigos depois e choravam quando abraçavam. Porque as pessoas querem o carinho, querem o toque. Todos querem? Nem todos querem. E quando eu entendo que cada um funciona de uma forma, cada um tem uma dor, cada um tem um recurso, eu respeito mais o outro. Então eu sei que tem pessoas que são mais competitivas, por exemplo, que são as rígidas, os rígidos. São pessoas que precisam ser perfeitas, que precisam de reconhecimento, que gostam de um holofote. Só que quando as pessoas não entendem isso, o que elas ouvem? Quer aparecer. Põe uma melancia na cabeça. E a pessoa, o talento dela tá ali, ela é tolhida o tempo inteiro. Porque as pessoas que não sabem sobre isso, fazem o quê? Ainda apontam como um defeito aquilo que você podia usar como seu melhor recurso. Então, a análise, ela me trouxe respostas sobre a minha vida. E dentro do meu próprio treinamento aconteceu algo muito interessante, que a pessoa que me avaliou, né, a minha analista, ela disse assim, você nunca vai ser rica e magra. E eu sou cristã, já falei, meu Deus, eu repreendo isso. Ela começou a rir, né? Ela falou, por quê? Oral com rígida, competitiva e ao mesmo tempo afetuosa. Relacionamento, liberar perdão para pai e para mãe, que está envolvido com a fase ali, que era muito importante. Fez a minha análise e realmente, como mudou a minha vida, é uma das coisas que me fez, né, com que eu me apaixonasse. Então hoje, quando eu dou um treinamento, quando as pessoas participam de um workshop, ou fazem até mesmo uma análise individual, eu brinco que eu gostaria de fotografá-las quando elas entram, quando elas saem. Porque a pessoa entra de um jeito e ela fala assim, peraí, eu só precisava perdoar meu pai? Eu só precisava entender que eu precisava me posicionar desta forma, com mais assertividade, com a minha mãe? Aquilo que aconteceu na minha infância, que hoje eu justifico os meus pais, né, com muito... Gente, eu faço assim, tá? É amor em minhas palavras, quando a gente vai falar uma coisa mais firme, mas o adulto, ele olha para os pais hoje e fala assim, coitada da minha mãe, é o que ela podia ter feito por mim, coitado do meu pai, se sacrificou tanto, é a vida que ele pôde nos dar, eles não têm culpa, e não tem mesmo, só que uma criança entende assim? Não entende. A criança tem esse filtro que o adulto tem? De jeito nenhum. Então, aquela criança, e quando a gente fala de análise, nós estamos falando também das dores do quê? Da nossa criança. Aquela criança, quando o pai saía para trabalhar e voltava uma vez por mês, ela se sentia o quê? Abandonada, e não que o pai estava cuidando. Aquela mãe que trabalhava em 2 empregos para ajudar o pai dentro de casa, aquela criança se sentia como? Rejeitada e abandonada. Ela não entendia que a mãe estava fazendo aquilo.
Só que como esse registro foi formado, na vida adulta ela não identifica e continua a vida inteira procurando relacionamentos para ser abandonada e rejeitada, afastando dela o dinheiro, porque está relacionado. Meu pai teve uma vida muito difícil e falou a vida inteira que rico era ladrão. Peraí, meu pai é uma pessoa importante. E se o meu pai colocou esse registro em mim, mesmo inconsciente, eu quero ter dinheiro? Não, porque eu desonro uma pessoa importante para mim. Então, dentro da análise, sai cada coisa, né? Dentro do meu escritório tem uma parede que tem alguns post-its, que alguns clientes saem de lá e deixam mensagem para os próximos. Falei que cada mensagem daquela, as pessoas saem de lá em uma sessão, transformadas. Entendendo como elas pensam, como elas funcionam e ainda por cima, né? Resolvendo conflitos. Ai, que bacana, né? É um pouquinho, né? É um pouco do que a gente precisa ouvir, quer ouvir. Sim. E assim, é muito gratificante ouvir, porque assim, traz um negócio, eu quero mais, eu quero ir lá, quero ver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o público que te procura e que vai nos seus workshops ou eu emendando a pergunta, você é contratada por empresas também para fazer workshop para os funcionários, escolas? Olha, eu vou responder vocês duas. Sim. O meu público, ele varia desde adolescentes, é uma porção bem menor, tá? Até pessoas de 60, 60 e poucos anos. Mas o maior público tá entre mulheres de 30 a 55 anos. É um público assim. Eu vejo nos workshops assim, tem um homem, 2 homens e 10, 12, 15 mulheres. Lá. Funciona isso. E daí dentro, né, respondendo a sua pergunta. E dentro da sua pergunta, eu dou treinamento em lojas, em grandes lojas, em empresas, quem trabalha com vendas, para contratação, pessoal de RH. Por quê? Se eu tenho que contratar alguém para vendas, eu sei que se eu contratar os mais gordinhos, mais fofinhos, eles vão vender muito. Se eu preciso para compra, eu preciso contratar os psicopatas, porque eles são os melhores negociadores. Então, para RH, o pessoal adora palestras. Inclusive agora, né, num desses dias eu vou para uma feira nacional, que são vendedores de plásticos do Brasil. Então, para dar essa palestra para esses vendedores. Porque se eu entendo também o perfil do meu comprador, eu tenho muito mais assertividade em como me comunicar com ele. É o comprador que quer o toque, que quer o aperto de mão, que quer se tornar amigo, que quer um abraço. E daí também você perguntou em escolas. Eu dei na prefeitura de Jarinu, para todas as professoras, eu dei um treinamento para elas sobre análise corporal. Dessas professoras, várias vieram para os atendimentos, né, da parte individual. Então teve workshop que era assim, tinha 15, 13 eram professoras. Tinha 12, 9 eram professoras. Por quê? Você entende o seu aluno. Isso. Você entende o seu colega, você entende a sua coordenadora e você entende a pessoa do espelho. E adolescente é uma fase bem conflitante. E a adolescência é conflitante, né? E você sabe que eu tenho um trabalho voluntário na Guardinha de Várzea. Eu sou assim, apaixonada, fazendo aqui, eu sou apaixonada por esse projeto porque eu amo adolescentes. Eu costumo dizer o seguinte: se os adolescentes estiverem entendendo como as pessoas funcionam nessa fase, imagine, eu gostaria de ter aprendido o que eu sei hoje na idade deles. Então eu sempre gosto bastante de ensinar também adolescentes sobre isso. Já entendem os pais, já entendem os gestores, já entendem os colegas, os conflitos, né? Porque o formato do corpo responde à sua história. E ele responde qualquer pergunta que você faça. Qualquer uma. A resposta está no formato do seu corpo. Qualquer pergunta. Que interessante, né? Eu acho que tem até a resposta de quanto mais jovem você conseguir passar isso, é mais fácil para ele lidar, né, com todos esses conflitos, né? Exatamente. Do dia a dia, com os pais, na escola, porque eles vão perceber que às vezes a resposta está ali, né? Está sempre ali. Mas eu falo que as mulheres entre 30 e 55 anos é o maior público. É o maior público, porque nessa idade você já está entendendo ou sofrendo o conflito de não estar num relacionamento estável, de não ter atingido o seu ápice profissional. E daí começam os conflitos. Por quê? Por que eu não tenho a família que eu sempre sonhei? Por que o outro vive aquilo que eu sonho e eu não?
Por que o outro consegue e eu não? Então começam perguntas que ninguém consegue dar resposta. E dentro da análise corporal você tem resposta para qualquer uma dessas perguntas. E mais, além de eu ter a resposta, eu saio com a solução. Porque não adianta nada, você tem dor de cabeça, vai ao médico, ele vai constatar. Ah, você está com dor de cabeça. Ah, e qual é o remédio? Qual é a solução? E dentro da análise você sai com a questão e como você faz um passo a passo. E uma das etapas do treinamento é passo a passo de um adulto saudável. Então também você entende quais as ações que você precisa ter para administrar de uma forma muito assertiva os seus, suas habilidades, os seus recursos e como usar a dor como um alerta. Espera aí, estou engordando. Então, traço de caráter oral e masoquista. Come o oral para dor do abandono, para satisfazer aquele vazio. O masoquista para ficar forte e suportar problemas. Então, peraí, se eu estou tendo dificuldade em emagrecer, por quem eu me sinto abandonado? O problema de quem eu preciso carregar, porque eu preciso ser forte. Aí a hora que você começa a entender. A maioria das pessoas que fazem análise emagrece assim 15 dias, 2, 3 quilos sem dieta. Amanhã eu vou lá fazer uma autoanálise, né? Amanhã eu tô lá na análise. Já começar o mês que vem magrinho. Exatamente. Eu emagreci 16 quilos. Eu devo estar conflitante, Nossa. porque chega uma certa parte, você não emagrece mais. Vai É ser- amanhã no curso. Aí a gente quer comer, né? Exato. Como que é emagrecer comendo, né? Exatamente, não dá, né? Nossa, que bacana, né, Chico? Muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você atende individual os seus pacientes? Como que é? Também de forma individual. Hoje eu tenho tantos meus cursos já online para quem quer ser um analista, tá? Entende como funciona, como fazer uma leitura corporal, como quem quer ser um cliente que vai passar pela análise. Então eu faço tanto análise individual como os cursos. Então, por exemplo, amanhã começa um treinamento. As pessoas participaram de um workshop que é das 9 às 17, entenderam, a base ali do que eu estou falando, da onde você pode receber a solução para os seus conflitos e também você pode usar como profissão, se tornar um analista. Porque dentro do workshop muitas psicólogas passam também, psicanalistas. Por quê? Faz sentido, é um braço, é uma ferramenta. A análise não é terapia, que fique claro isso. Sim. Mas é terapêutico. Então, não é terapia, mas é terapêutico. Porque ela passa por esse processo. Então, desde atendimento individual até mesmo dentro dos workshops e treinamentos para quem quer ser um analista corporal. Tá, e voltando um pouquinho à sua fala, se quis dizer assim que não é uma terapia, mas é terapêutico. Sim. Então você tem pacientes, não sei se é pacientes, Então, são clientes. São meus clientes. São clientes que também são psicólogas, é isso? Atende várias já. Inclusive minha filha é psicóloga, Sempre falo que tem aquelas coisas que falam, psicólogo não gosta de coaching. Gente, existem ótimos profissionais em todas as áreas, Sim. como profissionais com deficiência em todas as áreas. Então, realmente, eu já atendi várias psicólogas, fiz análise, tenho várias que já passaram pelo meu treinamento. Tanto professores, como a gente disse, advogados. Porque quando você entende o formato do corpo do juiz, o formato do corpo do seu cliente, o formato do corpo das pessoas, você consegue colher a informação de uma forma mais assertiva. Então a análise ela funciona para qualquer área. Então às vezes a pessoa ela quer aprender para usar na própria profissão que ela tem. Entendi. Na área da beleza, como você atende os seus clientes. Sim. Então tem para todas as áreas. Patrícia, deixa eu te fazer uma última pergunta aí. Tá bacana, se deixar nós vamos atravessar aí. Mas assim, quando você chega num espaço e que alguém te conhece, alguém já fica meio de ladinho assim, vai saindo, tipo assim, vai escondendo. Vai disfarçando, né? Isso pra você torna-se uma coisa automática e você, claro, você vai com jeitinho, né? Não é uma invasão. Sim. Você vai olhar e a pessoa te conhecendo, ela vai atrás. Mas tem essa postura de tipo... Já dá uma observada? Ou alguém ficar com medo, né? Não, realmente, duas coisas que eu falo,
É óbvio, eu entro no ambiente, isso pra mim faz parte do meu dia a dia. Eu durmo e acordo falando disso, né? Então, olha, aquela gosta de um abraço, aquela não. Aquela gosta de um elogio, aquela não se importa. Fica automático. É automático. Então, eu aprendo a lidar com as pessoas. Mas, um exemplo, uma pessoa que é esquizoide, ela teve a dor da rejeição e foi durante a gestação. E o que eu ensino sempre para os meus alunos e para os meus, né, clientes? Nunca abra uma ferida que você não seja capaz de fechar. Forte, né? Nunca abra. Então, se eu vou olhar para alguém que eu vejo que é completamente esquizoide, que é o primeiro traço, essas pessoas mais magras, altas, onde a gente enxerga os ossinhos, e ver assim, eu afirmo que a sua mãe teve problema na gestação. Porque quando eu olho uma pessoa assim, eu afirmo. Porque eu sei que teve. Então, e a sua dor é da rejeição. Como assim? Se eu não sei explicar o porquê, que na verdade pode não ter sido a sua mãe que te rejeitou, e sim você se sentiu rejeitado, explica o contexto, se eu não sei fechar uma ferida, não abro. Então eu sempre procuro fazer isso. Então, quando alguém sabe que eu sou analista, por exemplo, as pessoas já perguntam, ai, como que eu penso? Aí fala de mim, aí como que é? Daí eu falo, olha, e só falo do recurso, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, e fala aquilo que é bom. Porque eu falo que daquilo que não é bom, a gente já está muito rodeado. Então eu sempre procuro levar o recurso. Olha, você vende bem, você é analítico, você suporta as coisas difíceis que as pessoas não suportam, mas você consegue. Então eu sempre trago de um lado positivo, mesmo sabendo que tem as dores. E daí, se a pessoa quiser, ela vai lá descobrir um pouquinho mais comigo. Bacana. Né? Eu acho bacana. É mais leve assim. Estamos chegando ao final, né? Foi espetacular. Para nós já foi um início aí, um tratamento aí para nós Vamos procurar. E a gente consegue, você cativa, né? Da gente perceber que isso é bom e a gente quer saber mais. Então a gente gostaria muito que você deixasse um recadinho para quem está em casa, para que aonde você faz o curso, qual que é a sua página do Instagram, onde que as pessoas podem te seguir, né? Para que as pessoas consigam chegar a ter a mesma sensação que nós tivemos. Eu sei que eles vão ter, né? Na hora que assistir o programa aí, vocês não percam aí, porque vai estar, né? Eles não vão gostar. Então tá, meu Instagram, que é um dos veículos de comunicação que hoje a gente tem mais, é Patrícia Marchetti 1. E eu convido, né, todos vocês que possam lá, visitar minha página, me mandem mensagem, me mandem perguntas, que é uma das coisas que eu amo demais fazer. Eu dou alguns treinamentos, geralmente no IPS, que é ali na 9 de julho. E eu quero agradecer, né, meninas, pelo convite. Mas tem uma coisa que eu gosto sempre, né, que fique muito claro. A primeira pessoa que a gente precisa conhecer é do espelho. A partir do momento que eu me permito, né, conhecer a pessoa do espelho, eu acho que eu já estou um passo além de resolver qualquer outro conflito, né? Das nossas vidas. Forte. Quem sou eu? É o conflito. Preciso resolver esse conflito. Também quero te agradecer, viu, pela Obrigada, presença. Muito obrigada pelo convite. Foi realmente uma aula pra gente. Eu me encontrei muito no que você falou e vou refletir bastante. E vai Pode ser ter uma honra certeza. recebê-las lá no meu treinamento, em algum com momento certeza. que, né, fizer sentido para vocês, estão mais do que convidadas e vão ser muito bem-vindas. Com E certeza. eu também agradeço, né? Você ter aceitado o nosso convite. Foi muito esclarecedor, porque assim, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, né, que existia uma análise comportamental, né? Imagina você olhar para a pessoa e saber definir o que é ou não. E agradeço e você está convidada para participar mais vezes com a gente, porque é um assunto que dá pra gente fazer uns 10 programas. Fica o convite aí para nós fazermos um programa mais... A gente pode fazer um até prático, mostrando os formatos. Isso mesmo. Aí o pessoal tirando a dúvida, essa sou eu, esse sou O que eu. você acha de nós fazermos um ao vivo na próxima? É super top. Que legal. E o pessoal Contem mandando comigo. perguntas. Contem comigo, vou adorar Fica responder. top. Então Vou fica adorar. aí pra gente ver uma próxima data pra você. A gente vai ter muito prazer em receber você aqui no nosso programa. E a TV Conquista com certeza vai agradecer. E ela cativa, né? Sim. Ela fala meiga, doce, aconchegante, né? Sim. Então, o pessoal que está em casa,
Anota aí, fica de olho no Instagram, na página da TV Conquista, que logo nós teremos novidade com a Patrícia Marchetti ao vivo com a gente, vocês fazendo pergunta e sorteando brindes, né? Isso Com mesmo. certeza, isso mesmo, brinde. Quem sabe eu não sorteio uma análise individual. Olha, sim, eu vou sim. me inscrever. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada e Vamos até o encerrando próximo, né? mais o Obrigada, programa. pessoal. Um grande beijo pra Beijo vocês. para Tchau. todos.